Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Salmo 90, versículo 1 e o versículo 2. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Pai querido, nós Te louvamos e Te bendizemos por esta palavra que é tão viva, que é tão poderosa, que nós podemos senti-la, que somos constantemente impactados por esta verdade. E a nossa oração é que o Senhor ministre em nossos corações a Tua palavra, trazendo vida, trazendo paz, trazendo esperança e confiança de que Tu és, que não precisa de nada para ser, porque sempre fostes e sempre serás. Tu és o nosso tudo. Tu és o motivo do nosso viver e a razão do nosso existir. Tu és o nosso universo. Tu és o nosso centro. Tu és o nosso tudo, ó Senhor. Amém. Podeis sentar, queridos. De eternidade a eternidade, Tu és. Vamos repetir juntos, todos juntos. De eternidade a eternidade, Tu és. A eternidade é um atributo único e exclusivo divino. Não há outro ser, não existe uma outra criatura que possua o atributo da eternidade. A eternidade pertence exclusivamente a Deus. Somente Deus é eterno. E talvez você esteja se questionando: e os anjos, porventura, não são eternos? Não. Porque a eternidade se implica naquilo que não teve origem, que não teve início, que não teve começo. Os anjos tiveram início, foram criados, foram formados de modo que eles não podem ser eternos. Ainda que não tenham um fim, tornam-se os anjos, então, imortais, porque não vão conhecer a morte, mas existem porque tiveram início, tiveram uma causa, tiveram um começo. Nós, humanos, não somos eternos e jamais seremos eternos. No entanto, somos imortais, porque não morreremos eternamente. Ou seja, passaremos a eternidade nos céus ou na terra, a depender da decisão que fizemos em vida. Em suma, somente Deus é eterno. E essa questão, de uma certa forma, afronta a nossa capacidade intelectual. Porque desde criança nós nos perguntamos: mamãe, da onde eu vim? E a mamãe vai falar de papai. E da onde papai veio? De vovô. E da onde vovô veio? Do bisavô. E da onde o biso veio? Do tataravô. Então a gente vai entendendo que há toda uma descendência. E de repente a gente pergunta, eu não sei se você já fez essa pergunta, eu já fiz várias vezes a minha mãe. Eu disse sim. Quando ela chegava em Deus, eu perguntava: e da onde veio Deus? Quem criou Deus?
Quem é o Pai de Deus? Nós não conseguimos assimilar essa verdade, porque pensamos que tudo tem uma origem, que tudo tem um começo, que tudo tem um início. E quando nós saímos do mundo físico e adentramos no mundo metafísico, no mundo espiritual que é invisível, nos deparamos com uma verdade de que Deus não teve origem, Deus não teve início, Deus sempre existiu. Sempre antes de luz, antes de terra, antes de céu, antes do cosmos, antes do universo, antes dos seres angelicais, celestiais, Deus sempre existiu. E às vezes nós temos essa dificuldade de entender. E eu imagino que o salmista também passou por esse dilema, ao ponto de dizer: de eternidade a eternidade, tu és Deus, não há como defini-lo. Como dizia um teólogo, até católico, Leonardo Boff, ele é o Deus inominável, porque é um Deus que não tem nem nome. Todos os nomes que existem foram atribuídos dos homens a Deus, mas quando ele se revela a Moisés, ele diz: eu sou o que sou. E esse mesmo Deus que é inominável, ele também é indefinível, porque por mais que venhamos nos esforçar para tentar explicar ou expressar quem verdadeiramente Ele excede todos os limites que possamos imaginar. Ele vai muito além da nossa capacidade. Nós não podemos defini-lo, no entanto podemos conhecê-lo, no entanto podemos conviver com Ele, e isso é extraordinário. Certa feita, um jovem metido ateu me procurou com um ar de deboche e disse: olha, pastor, eu não creio que Deus existe. Para mim, Deus não existe. Eu olhei para ele, sendo mais irônico ainda, disse: que coincidência, eu também penso da mesma forma. E ele ficou estranho: como assim? Eu disse: segundo a física, tudo que existe está limitado ao espaço do tempo, presente, passado, futuro. De modo que tudo que existe teve início, tem um meio e terá um fim. Portanto, Deus não existe. Concordo com você. Deus, ele é autoexistente. Ele está acima da existência. Porque se eu afirmar que Deus existe, então Ele teve um início, Ele tem um meio, Ele terá um fim. Por muito tempo, até os cientistas mais renomados acreditavam que o universo é eterno. Hoje se sabe que o universo não é eterno e está caminhando para o fim. E a segunda lei da termodinâmica confirma que o universo não é eterno, caminha para um fim. E esse fim não é um fim de evolução, é de deterioração, de degradação, de depreciação da vida humana. E eu olhei para aquele jovem e disse: você tem razão. Ele disse: não, mas eu estou querendo dizer somente que eu sou ateu. Eu disse: olha, jovem, deixa eu te dizer uma coisa. Aos que acreditam que Deus existe, esses têm a oportunidade de conhecê-lo como Salvador. Mas para aqueles que não acreditam que Deus existe, um dia eles terão certeza que Deus existe. Só que aí eles vão ter que encarar Deus como Senhor. Porque aquele que não o aceitou como Salvador, irá encará-lo como Senhor da sua vida. A decisão é sua. E o problema é teu. Não estou aqui tentar explicar a existência de Deus, porque somente através da fé, conforme está escrito em Hebreus capítulo 11, pela fé entendemos que as coisas visíveis foram formadas das coisas que não se vê. É fé, mas não é uma fé irracional, incoerente, lógica. Não é crendices, não é fideísmo. É fé num Deus que está acima de nós. Porque, conforme em certa ocasião ouvi o pastor Silas Malafaia dizendo que um homem muito sábio e tido como erudito procurou e disse: olha, eu não acredito em Deus porque eu não consigo entendê-lo.
E o pastor respondeu: por essa razão é que Ele é Deus. Porque se nós conseguíssemos entendê-lo, Ele não seria Deus, e deuses seríamos nós. Mas é justamente essa plenitude, amplitude, é justamente essa forma de ser completamente ilimitado, é que nos faz acreditar que o finito jamais compreenderá perfeitamente aquilo que é infinito. Por isso, o salmista diz: de eternidade a eternidade, Tu és Deus. O que eu quero dizer aqui para os irmãos é que nós cremos em um Deus cujas letras do papel não conseguem descrevê-los. Um Deus que é infinitamente superior a tudo, é infinitamente superior a todos. E eu aproveito o ensejo desse momento de eleição, onde alguns que aqui estão podem estar até mesmo apreensivos com o resultado, mas eu venho dizer que de eternidade a eternidade o Senhor é Deus. Os reinos mudam, as estações mudam, o tempo muda, mas de eternidade a eternidade Ele é, e permanecerá para todos sempre sendo. Algumas lições eu gostaria de extrair dessa passagem e compartilhar com os irmãos. Entre elas, é que o nosso Deus, Ele não precisa da escolha humana para ser. Ele é. Ele não precisa das nossas escolhas para ser o que é. Independente das nossas escolhas, Deus é. Independente do voto, Deus é. Num sistema de governo, de república, os homens precisam de voto e de mandato para exercer o seu poder. Seja como vereador, seja como prefeito, seja como deputado estadual, deputado federal, seja como senador, seja como governador ou como presidente da república. Ele precisa de um voto. E esse voto é limitado ao seu mandato. Mas o nosso Deus não precisa de voto algum. E Ele não tem tempo delimitado para exercer o seu domínio e o seu poder, porque de eternidade a eternidade Ele é. O seu trono subsiste para sempre, e a faixa de presidente Ele não passa para ninguém, porque Ele é. Ele é o Senhor. Nosso Deus, de eternidade a eternidade, é o mesmo. E isso me traz uma segurança. Por isso que o salmista diz: Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, e é em Ti que nós nos escondemos e nos protegemos. Porque, meu irmão, se sua confiança se limita somente ao candidato, ao seu candidato, se for ou se não for eleito, você é um miserável, me perdoe. Se toda a sua expectativa está em relação àqueles que governam, conforme está escrito em Provérbios, muitos procuram o favor daqueles que governam, mas nós buscamos a justiça que vem do alto, daquele que não pode falhar, daquele que não pode errar. Por isso não devemos depositar a confiança total no homem, porque maldito é o homem que confia no homem, e o homem é sujeito a falhas. O homem, vocês sabem perfeitamente, vivem cometendo erros. Portanto, se a sua esperança, se a sua confiança se baseia nisso e não em Deus, e não no Senhor, você torna-se um homem pobre e miserável. Mas a verdade é que o nosso Deus é independente do voto, independente do mandato, Ele é e Ele vai sempre ser. Provérbios capítulo 1, versículo 1, diz: o coração do rei, daqueles que governam e exercem autoridade, está nas mãos do Senhor, e esse se inclina para fazer a sua vontade. Sabe o que isso significa, meu irmão? Porque você pode ser apadrinhado de quem quer que seja. Se Deus fechar a porta, não há quem abra. E você pode ser um desconhecido vivendo no anonimato da vida. Mas se Deus abrir esta porta, não há quem feche.
Porque quem reina é o Senhor, e o coração do presidente, o coração do prefeito, o coração de quem quer que seja, está em suas mãos, e conforme a sua vontade, se inclina para fazer o seu querer. Ele é o Senhor. Por isso o salmista diz: Tu és Deus. E nós não podemos esquecer de quem é Deus, de quem é o maestro do universo, quem é que rege essa orquestra, quem é aquele que chama todas as estrelas pelo seu nome, nenhuma delas vem a faltar por ser grande em poder e belo em formosura, aquele que põe limite às águas do mar para que não venha invadir a terra. Não podemos esquecer que Ele é quem governa e quem domina os céus dos céus e a terra dos homens. Ele é Deus. Permita-me aqui parafrasear. Estou parafraseando, só para que a gente tenha uma dimensão de quem realmente é Deus. Imagine comigo, se houvesse uma rebelião nos céus, deixando bem claro que isso é impossível de acontecer. Mas a Bíblia diz que só há um arcanjo, um só arcanjo, que é Miguel. Mas imagine Miguel se rebelando diretamente com Deus, e se opondo, fazendo um montinho, um complô, disseminando contenda, e assim criando revolta. Imagine se ele conseguir convencer, assim como Lúcifer convenceu 1/3 dos anjos. Se ele conseguir convencer a legião de querubins que existe, legião de serafins, legião de anjos, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, e imagine comigo Deus agora no céu dos céus, sozinho, sem ter com quem contar, porque todos já se rebelaram. Lembre-se que é apenas uma paráfrase, uma especulação de uma simulação da minha imaginação. Isso é impossível de acontecer. E imagine agora os anjos vindo à terra, ludibriando todos os homens a se rebelarem, se revoltarem contra Deus. E agora todos os povos, raças, clãs, etnias, tribos e nações contra Deus. Todos contra Deus. E agora imagine o inferno com todo principado, potestade, o diabo, capeta. Imagine todos os demônios contra Deus. Imagine agora toda a criação no céu, na terra, debaixo da terra, contra Deus, e aparentemente Deus sozinho. Mesmo assim, eu consigo imaginar Deus se levantando do seu grande e sublime trono, estufando o seu peito e bradando, esbravejando para toda a terra ouvir, para todo o universo ouvir. Isaías 43, versículo 13. Antes que houvesse dia, eu era, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos, porque agindo eu, o Senhor, quem impedirá? Você pode aplaudir aquele que é. Aleluia! Aleluia! Toda a oposição é reduzida ao pó, às cinzas e às fumaças, porque somente Ele é, e sem Ele nada do que somos seremos, nada do que temos teremos, nada do que podemos poderemos. Ou seja, somos totalmente dependentes dEle, porque dEle, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Não há como nos desassociar ou nos desconectarmos com Deus, pois nele vivemos, nele nos movemos, conforme está escrito, e nele existimos. Portanto, meu irmão, que fique bem claro, que independente da sua escolha, Deus é. Independente da sua decisão, Deus é. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Sempre será. De modo que permita-me aqui resumir em uma só frase: Deus sem você permanecerá sendo o mesmo, mas você sem Deus
com todo respeito, você não é nada. Você não é ninguém. Você não é porcaria alguma. Eu não sou porcaria nenhuma sem Deus. Irmãos, imaginem isso comigo. Por mais poderoso que o homem seja, ele sempre será incapaz de dominar o simples ato de respirar, de inalar e exalar. Simples ato de inspirar e respirar, simples. Por mais rico que ele seja, ele jamais poderá acrescentar um segundo da sua existência, porque quando chega o tempo do fim, não há dinheiro que possa salvar. Por isso somos totalmente dependentes dele. Se você ainda não reconheceu isso, em nome de Jesus, reconheça a partir de agora, que de eternidade a eternidade, tu és Deus. Independente das eleições humanas, independente do voto humano, independente das decisões humanas, Deus é Deus. Segunda lição que nós aprendemos por meio dessa declaração é que Deus é Deus e sempre será, independente do tempo. Falei sobre um regime de governo cuja república predomina. Permita-me falar agora sobre um regime de governo onde a monarquia domina. Dentro da monarquia há uma oligarquia, onde uma família domina. É a família de reis, é a família de príncipes, é a família que o poder está na linhagem sanguínea. Eles não dependem de voto de ninguém. Ele não depende de escolha, de eleição de ninguém. O rei é rei e vai ser até morrer. Mas eis a grande questão, é que o rei morre. Quer queira, quer não, ele está limitado ao tempo. E há na história reis que só reinaram durante 1 ano. Em seguida, os sucessores, que são os príncipes, assumiram o seu reinado. Há na história homens que mataram o próprio pai, príncipes, para antecipar o seu reinado. Mas o rei é rei enquanto viver, mas o limite do seu reinado está condicionado ao tempo de vida, ao tempo de existência. E o nosso Deus, conforme está escrito, Ele é Deus, independente das escolhas humanas, independente também do tempo humano. Ainda que a humanidade queira fazer um impeachment, permanecer sendo Deus. E reinos que foram levantados também sumiram e desapareceram. A história nos mostra o Egito, a Síria, a Babilônia, Medo, Persa, Grécia, Roma. Onde estão esses reinos? Governos, impérios, que estão somente hoje em ruínas e não passa de uma lembrança histórica. Porque esses homens apenas exerceram o poder no limite de tempo que lhe foi permitido. No limite do espaço que foi permitido. Assim como um presidente em nosso país pode 4 anos presidir a nossa nação, e se for reeleito pode passar mais 4 anos. Mas tem um tempo específico. Além de depender do voto, tem um tempo específico. O nosso Deus, não, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Por favor, me ajude. Alguém aqui consegue definir, conceber o que é eternidade? Eu tive um professor que dizia o seguinte: imagina a eternidade da seguinte forma: um beija-flor vindo ao oceano, pegando uma gota d'água que dê no seu bico, e levando a lua, tentando inundar toda a lua. Quando ele conseguir inundar toda a lua, aí sim vai começar a eternidade. Deu pelo menos para imaginar? Não há fim. Não há fim. De geração a geração, séculos e séculos, de eternidade a eternidade, não há fim. O que realmente isso importa para nós, hoje e agora,
é que Deus é Deus para todo sempre, o seu reinado não tem fim. Isaías um dia entrou no templo do Senhor em prantos por causa da morte do rei Uzias. E ele começou a chorar, a prantear, porque quando um rei morre, a nação toda entra de luto. E o texto nos diz, no dia da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor assentado no mais alto e sublime trono, e as abas da sua veste cobriam o templo, e os pilares do santuário se estremeciam na presença daquele pelo qual os anjos diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Esse contexto nos mostra que quando Isaías estava pranteando a morte de um rei humano, Deus se apresenta como um rei celestial, dizendo: o rei morreu, mas o rei dos reis permanece vivo para todo sempre. O seu reino não tem fim. Talvez o candidato de quem você votou há 4 anos, hoje não vai ser mais reeleito, embora tentasse, não pudesse mais. E talvez você esteja aqui de luto, sofrendo. Ai, meu Deus do céu, vou perder o emprego. Eu não sei porque Isaías estava sofrendo. Ele tinha um parentesco familiar com Uzias, com o rei Uzias. E ele era magistrado, ele tinha um cargo importante no reino de Israel. Ele estava chorando e sofrendo porque tinha uma série de motivos, não podemos definir especificamente qual, mas talvez esteja alguém aqui: meu Deus, e agora? O que vai ser de mim? O que vai ser da minha casa? O que vai ser da minha família? Olha, eu vim te dizer que o rei pode ter morrido, mas o rei dos reis permanece vivo para todos sempre. Ele é o teu Senhor, ele é o teu Redentor, ele é o teu Salvador, ele é o teu provedor. É dele que nós dependemos e somente nele devemos confiar. Aleluia! Portanto, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Independente das escolhas humanas, independente do tempo humano. E permita-me aqui agora falar com você a terceira lição que nós podemos extrair dessa verdade, dessa declaração. Que independente das nossas escolhas, que independente do tempo humano, independente agora do lugar, do espaço físico, da localização geográfica, da delimitação lhe concedida, Ele é Deus. Isso significa, irmãos, que muitos que exercem o poder, que conquistam ou alcançam o poder, eles têm limites. Eles têm limites. O poder judiciário não pode interferir no poder executivo, o poder executivo não pode interferir no poder legislativo. E um deputado estadual não pode fazer o papel do deputado federal, da mesma forma o federal não pode fazer o papel do senador, o senador não pode fazer o papel do governador, e o governador não pode fazer o papel do presidente. Quer queira, quer não, o presidente é presidente do seu país, é a maior autoridade do seu país, Barack Obama, por mais influente que seja, ele é apenas presidente dos Estados Unidos. Pode exercer influência sobre outras nações? Pode, mas ele é somente presidente dos Estados Unidos. O seu poder é limitado aos Estados Unidos. Da mesma forma, Dilma Rousseff, no momento atual, ela é a presidente do Brasil, da República Federativa Brasileira, somente do Brasil. Isso não lhe dá o direito de interferir em qualquer país da América do Sul e fazer o que bem quiser, de acordo com o seu bel prazer. Não. Quer queira, quer não, sempre haverá limitações. Agora escuta uma coisa. Quando o salmista diz: de eternidade a eternidade tu és Deus, não há um sequer lugar em toda a imensidão do universo que Ele não seja Senhor. Não há um sequer lugar em toda a imensidão do planeta Terra que Ele não seja Senhor. Ele é Senhor do cosmos, Ele é Senhor do universo, Ele é Senhor da terra. Nos céus Ele é Senhor, na terra Ele é Senhor, debaixo da terra, até mesmo no inferno, só há um Senhor, Jesus Cristo. Ele tem a chave do inferno.
Ele é quem é o Senhor. Não pense que Lúcifer, que o capeta, que o diabo é o Senhor do inferno. Não, é Ele quem é o Senhor. E a Bíblia nos diz que é Deus que envia os homens para o inferno. Não é nem o diabo que envia, é Deus. Conforme está escrito, e expulsou os homens e o enviou para o inferno. É Deus, Ele é Senhor. Não há um lugar sequer nesse mundo, não há um espaço entre todas as dimensões físicas que possamos imaginar, em um universo cuja ciência diz que há 100 bilhões de galáxias, que nós estamos em uma galáxia chamada Via Láctea, que tem 100 bilhões de estrelas, e que nós estamos apenas em um minúsculo planeta Terra. Não há um lugar sequer em que Jesus, em que Deus não seja o Senhor. Por essa razão o salmista disse: suba aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Não há como fugir dele, não há como se esconder dele, porque aonde você for, meu irmão, ele vai estar. Não tenta se esconder de Deus como fez Elias numa caverna. Não tenta fugir de Deus como fez Jonas numa embarcação. Porque onde quer que você possa ir, os olhos de Deus vão te acompanhar. Não há como fugir dele. Não há como se esconder dele. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. Faça desse Deus o seu refúgio. Faça desse Deus a sua fortaleza, o seu baluarte, o seu porto seguro. Faça desse Deus a sua cidadela. Faça desse Deus o seu esconderijo, conforme fez o salmista. E o salmista fez porque reconheceu que somente Deus é Deus. Que você pode se decepcionar com qualquer pessoa, com os pais, com os filhos, com os cônjuges, com amigos, com o patrão, com o funcionário. Você pode se decepcionar com o seu candidato. O candidato pode se decepcionar com os eleitores. Mas a verdade é que, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração a geração. O Deus que é o nosso refúgio, o Deus que é a nossa fortaleza, a nossa segurança, Ele jamais vai te decepcionar. Se porventura haja alguma lamúria no teu coração, eu só tenho algo a te dizer: de que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios pecados. Não queira transferir a culpa para Deus. A tristeza, a angústia, a decepção, a frustração para Deus. Porque de geração em geração Ele é o nosso refúgio. Antes que os montes nascessem, antes que a terra se formasse e o mundo viesse a existir, Ele é Deus. E você não precisa ensinar Deus a ser Deus. Basta tão somente confiar, acreditar e descansar. Por essa razão hoje,
Quero convidar os irmãos a se colocarem em pé em nome de Jesus. E declarar no íntimo do seu ser. Declarar com toda a sua fé. De eternidade a eternidade. Tu és Deus. Nunca se esqueça que Deus é Deus. E semelhante ao nosso Deus não existe. Não há. Jamais haverá um Deus tão grande, tão belo, tão formoso e poderoso quanto o nosso Deus. De eternidade a eternidade, desde o nascente ao poente, Tu és Deus. Em todo movimento de rotação e translação, Tu és Deus. A cada estação do ano, Tu és Deus. A cada tempo, desde o primeiro dia de janeiro até 31 de dezembro, Tu és Deus. Nos céus, na terra, debaixo dessa terra, no submundo dos mortos, nos ardes infernais, Tu és Deus. Tu és Deus dos meus pensamentos, nos meus sentimentos. Eu declaro que Tu és Deus em minhas ações, em minhas decisões. Tu és Deus. E eu sou completamente dependente de Teu, Senhor. Eu sou Teu, Senhor. Totalmente Teu, Senhor. Declare que Ele é Deus no seu lar. Declare que Ele é Deus na sua vida. Declare que Ele é o Senhor, soberano, supremo, absoluto, em suas emoções, em suas decisões, em seus sentimentos, em suas percepções. Ele é Deus e não há lugar para nenhum outro. Não há espaço para mais ninguém. A minha vida pertence a Ele. Sou totalmente dele, vivo por Ele, para Ele. Sim. Que a igreja nesse instante esteja em oração, pois eu quero perguntar nesta noite onde se encontra a primeira pessoa que hoje deseja declarar a sua fé publicamente e confessar Jesus como o Senhor da sua vida, como o Senhor da sua história. Onde se encontra a primeira pessoa que hoje deseja fazer a sua decisão, porque creu de coração e agora abriu a boca para confessar com os próprios lábios que a sua vida pertence a Jesus. Que a igreja continue orando em intercessão, em clamor, na presença do Senhor, para que vidas possam ser libertas nessa noite e para que o nome de Deus venha ser glorificado. Onde está a primeira pessoa que deseja ter um encontro com Jesus? Onde você se encontra? Nós queremos orar por você. Nós queremos lhe abençoar. Saia do seu lugar. Sem vergonha. Sem receio. Sem timidez. Chegou a hora de ter um encontro verdadeiro com Deus. E o Senhor te chama para que esse momento se torne possível. Nós queremos abençoar todos que aqui vieram e que nos visitam pela primeira vez ou já algumas vezes. Sinta sempre em paz, nós nunca vamos coagi-lo ou constrangê-lo a tomar uma decisão que você não queira. Mas lembre-se de que está escrito: se me confessares diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Mas se me negares diante dos homens,
eu o negarei diante do meu Pai. Não negue a Jesus, porque Jesus foi o único que morreu por você e permitiu ser cravado com pregos naquela cruz, ser coroado com espinhos, por amor a ti, pela tua redenção e pela tua salvação. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.